Aí eu falei, vou ver o que que é esse negócio aí, né? Pois, Os que são feitos para essa região geram uma sequela óssea, um dano ósseo. A gente põe o dente para fora do osso, né? Aí a ideia é, antes de fazer a movimentação ortodôntica, o paciente colocaria um bioenxerto desse, formaria, ganharia um volume, e com esse ganho de volume eu conseguiria fazer maior movimentação, diminuindo o número de cirurgias ortognáticas. caramba. Entendeu? Então, a ideia era essa. Então, essa daí foi a ideia que eu dei a ela. Ela está lá desenvolvendo o negócio. Aí, nesse meio tempo, o Google fica ouvindo a gente. Aí, acho que me jogaram para dentro desse universo aí, que eu desconhecia. Aí, eu comecei a olhar. Aí, você começa a olhar, começa a olhar, começa a olhar. Aí, apareceu um curso lá em São Paulo para fazer na Bayer. E eu vou lá. Em julho agora vai ser. Depois eu conto para vocês Ah, as legal pra cenas dos caramba. próximos capítulos. Não, legal. A gente pode pegar, eles fazem que eles reproduzem osso, vaso sanguíneo, isso que é a reprodução é de Caramba. tudo. Aí você pega umas células, coloca dentro de uma matriz, né? Aham. E essa matriz ela é uma matriz tridimensional e você coloca a célula se reproduz ali dentro. E são células stem cells, né? São células é, tipo célula-tronco que pode se diferenciar em outras coisas. Loucura isso. Caramba. Mas vamos ver. Eu achei o assunto muito intrigante. Vamos lá, deixa eu pegar aqui agora. Como vocês viram lá na fotografia da Florence Colgate, ah, uma pessoa pode ter uma estética facial muito boa, com muita simetria, dentro da máscara lá de Marquardt, então toda bonitinha, mas quando sorri, parece que as coisas não ornam, né? Não combinam entre a face e a estética de sorriso. Ou seja, quando o paciente sorri, é, a beleza diminui. Isso mostra para a gente a importância que existe, a importância dos dentes, né, nessa relação estética com a face. Embora, como eu falei para vocês pela manhã, eu sou um pouquinho avesso a essa ideia de que a coisa mais importante da odontologia é o sorriso, né? E eu acho que não é. Tem coisas mais importantes do que isso, porque você consegue ver um envelhecimento bucal numa pessoa que tem um sorriso muito bonito, e se ela não tiver uma boa função, ela tem um envelhecimento bucal. Uma prova é que é, nem todo tratamento, que esteticamente até está bem, quando você vai avaliar a questão funcional, ela fica bem. Deixa eu aproveitar esse ganchinho aqui, deixa eu só parar aqui e mostrar uma coisinha para vocês. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, essa foi uma palestra que nós fomos dar, eu e esse outro doutor aqui, na, na República Dominicana, e vou explicar um pouquinho para vocês, mostrar uma coisinha para vocês aqui. Por exemplo, essa é uma oclusão super. Engrenamento dentário bom ou ruim? Tá bom.
Bom, não é bom? Veja, Alguém diria que essa boca está sofrendo, não. mas tem sinais aqui que essa boca sofre, como, por exemplo, essas abfrações aqui. Então, a ideia é que vocês entendam que um sorriso muito bonito, que essa pessoa tem, um sorriso muito bonito, dentes muito bem alinhados, nivelados, tal, 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 mas se você não tiver aqui uma boa função na boca, você começa a ter sofrimento na boca. Ou esse sofrimento vai se expressar em dor facial, ou esse sofrimento vai se expressar em perda de tábua óssea vestibular, desgastes dentários, abfrações, trincas, né? Então, tudo isso daí, ó, de um lado e do outro lado. Isso já indicam para a gente uma, um problema funcional. Por exemplo, essa boca tem um alinhamento e nivelamento bons? O que vocês acham? Parece que sim. Parece que sim, mas e se eu falar para você que o paciente começou a apresentar uma dor aqui e ganhou uma endodontia aqui, por que será? Olha lá, será que ele só deixava de escovar esse dente? Não, contato prematuro? Um contato prematuro. E o contato prematuro, ela vê, ele já estava ali com áreas de desgaste, e se você for olhar mais de perto ainda, ó, olha onde estão os toques maiores aqui. Ele fazia mais toque no pré-molar do que no canino. Uhum. E quando a gente olha, olha a região de desgaste aqui. Se olhar um pouco melhor aqui, ó, olha a região de desgaste. E eu não sei se dá para você perceber, para vocês perceberem aí. Tá vendo a trinca? Aham. Ó, é uma trinca que tem. E essa trinca está bem na direção aonde? Aqui o MH e aqui começa o deslize, ó. Então, Uhum. a gente tem que entender que a odontologia ela é mais do que esse engrenamento dentário, que ela é lindo, mas se demonstra com problemas funcionais. Tá? Então, esses problemas funcionais, depois eles vêm para a articulação, né? Eles acabam se manifestando dentro da articulação, e é uma boca que tem, olha, um engrenamento oclusal bacana até, melhor do que muitos outros. Mas, avaliando bem, aí você vê contato, presença de contatos prematuros, esse negócio chama CPI, que depois a gente explica para vocês o que que é, mas apresenta um contato prematuro, e esse contato prematuro aqui retira o côndilo dessa posição e coloca o côndilo em outra posição. E quando você coloca em outra posição, aí a sobrecarga muscular acontece, e aí a dúvida é: será que o paciente tem limite para suportar uma sobrecarga muscular desse tipo? Ou será que ele vai estourar em dor? Então a gente precisa ter uma ideia muito boa do que nós estamos falando e do que nós estamos fazendo. Eu vou mostrar só uma outra coisinha para vocês. Depois eu ensino vocês a mexer com essas coisas todas. Ó, mas, por exemplo, aqui. Por exemplo, essa boca, esse engrenamento e tal, tá muito ruim? Tem umas coisinhas para fazer? Tem. Não tá muito encaixado mesmo, não. Mas está horroroso? É uma coisa pelo Não. qual os pacientes nos procuram?
Não. Não. Mas essa paciente veio. Quando ela veio, a queixa principal dela, estou com dor. Tratamento ortodôntico é para dor? Não. Mas depois nós fizemos o que a gente chama de desprogramação. Usamos umas plaquinhas, o Maurício vai ensinar vocês a fazer isso. Usamos umas plaquinhas. Olha, depois de 90 dias, o paciente que era assim, olha como é que ele ficou. 60 dias, Por 90 conta da dias. placa de bruxismo. Por conta, a gente chama de uma placa de desprogramação. Ou seja, Entendi. a mandíbula dessa paciente, na verdade, ela se localizava lá atrás. Algum contato dentário aconteceu e ela mudou a posição para a anterior, engrenando de uma forma melhor. Aí voltamos àquela nossa conversa. O que que nós vamos tratar na vida? Oclusão ou engrenamento dentário? Se você for tratar engrenamento dentário, a gente trata esse paciente aqui. Agora, se a gente for tratar oclusão, a gente vai tratar esse paciente com esse overjet. Só que Entendi. tratando esse paciente aqui do lado direito, vou botar aqui, tratando esse paciente aqui, você até melhora o engrenamento dele, melhora um pouquinho o overbite, mas você não melhora a dor. Porque a dor é por conta desse translado da mandíbula, que ficava um pouquinho lá para trás e, ao morder, ela vai lá para frente. Só que quando ela morder e fica lá para frente, a musculatura fica é chamada a trabalhar. Aí a questão é, o limiar de tolerância desse paciente tolera essa mudança mandibular? Se sim, ok, ele vai engrenar aqui e não vai ter dor nenhuma. Se não, se o limiar de tolerância dele for diminuído, vai sentir dor. Será que todo mundo tem o mesmo limiar de tolerância? Não. Certamente não. Por exemplo, vocês nunca tiveram a experiência de estar cozinhando aí, sei lá, com a sua mãe, sei lá, alguma coisa assim, e vai pegar alguma coisa e está excessivamente quente. Aí a sua mãe, ou uma empregada, qualquer uma colaboradora aí da casa de vocês, pega o negócio com a mão, parece que não tem temperatura nenhuma ali, parece que está tranquilo. Isso acontece comigo direto. Minha mão vive dentro de luva. A gente, que vai ser o futuro de vocês também, né? A nossa mão vive dentro de luva. A gente mal pega, tem contato com a parte externa. E não consegue, você não consegue pegar uma coisa quente, né? Tem gente que está acostumada a andar descalço. Anda descalço, pisa em pedra, pisa. A gente sai para andar descalço, filho. Você pisa em umas pedrinhas, você já está pulando já. Não acontece isso? Limiar de tolerância. Se o limiar de tolerância do seu paciente for bom, ok. Se não for bom, danou-se. Então, por exemplo, deixa eu pegar um outro. Por exemplo, um caso como esse daqui. Tá bom ou não tá? Então, mas é fácil de tratar ou é difícil de tratar? Não parece ser muito complexo, né? Mas não tem muita noção Fala, também. fala com o coração de vocês. Não fica preocupada em, ele está fazendo pegadinha. Na verdade, olha lá. Aí tá lá, fez a desprogramação. Olha como é que a paciente é, na real. É a mesma paciente, só que aqui era com dor e aqui é sem dor. Aí fala assim, mas a paciente não reclama? Não, ela está sem dor. Ela reclamava da dor. Só que agora você tem que tratar isso daqui. Você não tem que tratar esse. Se você trata esse daqui, coloca esse canino engrenadinho aqui, esse incisivo lateral aqui, esse incisivo lateral aqui, verticaliza esse canino, deixa tudo bonitinho, fica lindo e com dor.
Você tem que tratar essa confusão aqui, ó. Essa aqui sim você tem que tratar. Depois da desprogramação, o paciente que era assim ficou desse jeito aqui, ó. E é o mesmo paciente, ó. Não é paciente diferente, é o mesmo paciente. Então, a gente nota que depois do tratamento, aí tem lá algumas explicações que depois a gente vai passar isso aqui direito para vocês, mas a ideia é que depois do tratamento, ela fez aqui antes, aqui depois da desprogramação e aqui depois do paciente tratado. Agora está mais bonito do que essa primeira aqui? Com Ó, certeza. tá bem mais bonito, não tá? Mas qual é a diferença que vocês notam entre esse grupo de fotos e esse grupo de fotos? Vamos ver o quão perspicazes vocês são. Pode voltar a primeira Entre foto de novo? esse grupo e esse grupo. Não sei dizer. Vamos contar? Todo mundo sabe contar? Vamos contar. Conta comigo aqui. Um, dois, três, o canino. Quatro, cinco, seis. Ok? Uhum. Olha como é que está esse engrenamento. Que chave molar é essa daqui? Vocês aprenderam isso na faculdade. Aí já tá quase uma. Seria quase uma classe 3? Tá, mas está mais para uma classe um do que para É, uma classe 3, classe tá? Mas 2. tudo bem. E desse Aham. lado aqui? Tá mais em classe 1. Exato. E aí vamos contar. Daqui para lá. Um, dois, três, o canino. Três, quatro, cinco, seis. Agora vamos ver aqui. E agora? Que chave molar você está Tá vendo aí? sem. Ele extraiu um pré-molar de cada lado. Você está vendo? E Extrair aí. um, vai sair um pré-molar de cada lado. Aí eu tenho um molar aqui engrenando em classe 2 e um molar aqui engrenando em classe 2. Dois. Só que fala assim, mas é extração. Filho, é extração, ficou linda. Vocês que eram dentistas não demoraram para perceber, né? E o paciente está sem dor. Quer melhor do que isso? É, realmente. Entendeu? Então a gente tem que buscar e entender que nem sempre esse engrenamento lindo, que isso daqui poderia ter sido feito a partir daqui. Era só colocar um aparelhinho aqui, verticalizar esse canino aqui, que ele está angulado aqui, nota. Ele está angulado aqui, e nota que está angulado aqui. Era só Uhum. verticalizar esse dentinho aqui, esse incisivo lateral extruir um pouquinho, ia ficar bonito, só que com dor. Então, entendam que quando a gente busca fazer um tratamento ortodôntico, a gente tem que se preocupar com a estética de sorriso? Sim. Porém, a estética não quer dizer que o paciente esteja bem. Ter uma estética de sorriso boa não quer dizer que o nosso paciente esteja bem, com boa saúde, mantendo os dentes numa mantendo os dentes saudáveis. Então, quando você começar a enxergar desgaste, vocês vão começar segunda-feira agora, quando vocês voltarem para o consultório de vocês, eu quero que vocês comecem a olhar melhor os pacientes de vocês e notar desgastes, abfrações, reabsorção de tábua óssea vestibular, trincas nos dentinhos. Tá? Você vai começar a notar que mesmo em pacientes que têm um sorriso agradável, com boa estética, muitas vezes esse paciente está num processo de envelhecimento da boca. Às vezes o paciente tem 40 anos, 30 anos
e tem uma boca de um paciente de 70, porque não está usando bem a boca. E eu não estou nem falando só em pacientes que têm parafunção, não, tipo bruxismo. Tá? Uhum. Nesses caras, o negócio piora. Tá? Nesses caras, o negócio piora. E qual a característica de um sorriso agradável? Vocês são dentistas de diferentes origens, né? Mas somos dentistas, temos a mesma grade curricular. O que que é um sorriso agradável para ti, Mariana? O que que é um sorriso agradável para ti? Fala assim, esse cara tem um sorriso agradável. E que mais, Duda? Ah, eu acho que Simétrico, tá alinhado, que mais? a questão também do corredor bucal ou da parte da gengiva que ele mostra sorrindo ou não. Corredor bucal, parte de gengiva que mostra sorrindo ou não. Beleza. Tem várias coisinhas que fazem do sorriso o, um sorriso mais bonito, né? Então, mas a gente tem que se preocupar basicamente com as questões funcionais, obviamente, e nas questões estéticas, a gente tem que se preocupar basicamente com duas coisas: examinar o paciente estaticamente e examinar o paciente de forma dinâmica. Então, eu sempre recomendo que vocês tentem, é, façam a análise fotográfica, mas que também vocês, conversando ali com o paciente, você faça uma protrusiva, uma lateralidade, né? A lateralidade, ela tem que ser, idealmente, ela é feita em qual dente? No canino. Caninos. Idealmente, ela é feita em canino. A protrusiva, ela é feita idealmente em quais dentes? Nos centrais? Na verdade, o ideal é que você faça a desoclusão dos dentes anteriores, né, pelos quatro, nos inferiores, tocando os quatro dentes anteriores. Tá? Essa daí seria o ideal. Então, você tem sempre que ou pegar os dois incisivos centrais nos quatro incisivos, ou então fazer a desoclusão pelos quatro dentes anteriores superiores. E a gente tem que enxergar que isso daí tem que vir associado a uma estética, que a estética dentária, ela não é feita somente com os dentes, ela é feita com os dentes, é feita com lábio, é feita com gengiva. Tá? Então vamos ver direitinho isso daqui. Tá? Então, relacionando dentes com lábios e com as bases ósseas. Então, o que que nós devemos avaliar no final das contas, tá? Esses são os 7 fatores que eu convido vocês a avaliar nos dentes. Então, vocês vão receber umas fotos de paciente sério, né? Paciente em perfil e sorrindo. E eu quero que vocês avaliem, façam uma análise facial daquelas fotos feitas séria e feita em perfil, e depois que vocês façam a avaliação das análises em sorriso. Então, simetria, longo eixo, contorno gengival, nível de contato interdentário, borda incisal, linha de sorriso e corredor bucal e a perspectiva dos dentinhos aparecendo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai matar aqui é a simetria. Então, assim, idealmente, os pares de dentes anteriores, então, quando eu falo de par de dente, eu estou falando central com central, lateral com lateral, canino com canino. Idealmente, esses pares devem ser simétricos, ou seja, o incisivo central superior direito deve ser do mesmo tamanho que o central superior esquerdo.
Tá? Lateral é do mesmo tamanho que o lateral. E isso não só no sentido cérvico-incisal, como também no sentido transversal. Ah, Marco, mas tem dente que tem tamanho diferente? Tem. Às vezes você pega um incisivo central de 9 milímetros e o outro mede 8. Aí você pega um lateral que um mede 6,5 e o outro mede 5,5. Pega um canino que um lado mede 9 e o outro mede 8. Então, na verdade, a gente tem que ficar atento não só à assimetria no que diz respeito à altura dos dentes, mas também no que diz respeito à largura desses dentes. Então, e a assimetria é uma coisa bem simples de se avaliar. Se você tiver um compassinho de ponta seca ou um paquímetro em mãos, você já consegue isso. Outra coisa é o longo eixo. Tá? Os tipes devem ser positivos para os dentes anteriores. E o que é um tipe positivo? Um tipe positivo é aqui tem um ponto que a gente chama de zênite gengival, aqui e aqui. Tá? Esse zênite gengival, ele define o longo eixo da coroa clínica do incisivo. Então, eu tenho aqui metade do dente, a borda, a parte central da borda incisal, e tenho aqui o zênite gengival, a parte mais profunda do contorno gengival. Se eu fizer um longo eixo desse dente aqui, esta parte sempre vai estar mesial e essa parte sempre vai estar distal, dando uma angulação que a gente denomina, ou que foi convencionou se chamar de angulação positiva. Tá? Angulação e TIP é a mesma coisa. Cabe aqui um adendo. Angulação é mesiodistal. Inclinação é vestíbulo lingual. Então, todas as vezes que eu, Fábio, Maurício, Vinícius, Érica, todas as vezes que a gente fala assim, Mariana, muda um pouquinho aqui a angulação desse incisivo central, você sabe que a gente está falando de um problema mesio-distal. Se eu falo, olha, muda aqui a inclinação desse incisivo, você sabe que eu estou trabalhando com o plano vestíbulo lingual, certo? Marcado isso? Isso é importante, tem muita gente que confunde, tá? Então eu tenho que ter no longo eixo uma angulação positiva dos dentes anteriores. Outra coisa é o contorno gengival. Tá? E o que isso quer dizer? A gente tem condição de alterar um contorno gengival do paciente. Então, os movimentos de intrusão e extrusão trazem consigo a mucosa periodontal, o tecido que suporta. Vocês já ficaram com uma impressão que se eu intruir o dente, será que se eu intruir o dente, eu diminuo o tamanho desse dente? Sim ou não? Sim. Vamos mudar um pouquinho esse nosso conceito. A intrusão não muda tamanho de dente. Quando você intrui, o osso também intrui e a mucosa também intrui. Ah, Marcos, então quer dizer que eu posso fazer um movimento de intrusão para minimizar um problema de sorriso gengival? Sim. Se todos os movimentos verticais feitos de forma ortodôntica, eles acabam por levar a mucosa junto. Então, por exemplo, eu falo que o limite do contorno gengival é representado por esse zênite gengival aqui, por esse pontinho mais profundo. Se eu fizer isso no canino,
lateral e central e unir esses pontos, eu vou criar um triângulo com uma base mais para cervical, com base cervical. Mas todo paciente vem assim bonitinho? Não, nem todo. Então, vamos fazer uma. Me dá 2 segundos. Vamos ver aqui. Essa menina aqui. Olha para esse contorno gengival. Vocês acham que essa menina aqui, ela está com aquele triângulo bem estabelecido? Vou até fazer uma coisa aqui. Vou dar Ctrl C aqui. Ó. Olha isso e olha isso. Eles estão iguais? Eu tenho aquele triângulo? Eu não tenho aquele triângulo, né? Então ele não aparece. Aqui eu não consigo ver aquele triângulo formadinho bonitinho. Ok. Agora, o tratamento ortodôntico, ele é capaz de corrigir esse tipo de problema. Então, quando eu venho aqui e faço o tratamento ortodôntico, eu consigo alterar esse caso para isso aqui, olha. Saímos daqui de baixo e fomos aqui para cima. Olha a diferença entre essa situação e essa situação. Aqui, olha, todos eles estavam praticamente na mesma linha. E aqui, olha, eu tenho o triângulo que a gente falou que dá o contorno, né, gengival aqui, que dá esse desenho aqui, ó, tá? Outra coisa que vocês têm que notar é que quando o paciente está em trauma, ele começa a mudar o aspecto da gengiva, ele deixa de ser redondinho. Ó, começa a ter um bico aqui, tá vendo? Que são coisas que a gente não aprende lá na faculdade, né? O cara nem ensina a gente a olhar a gengiva, só ensina a gente a olhar a dente. Mas, ó, a diferença aqui, como aqui já está arredondado, ó. Aqui já está mais. A sequela fica, não tem como, mas ela fica arredondada, ó. E aqui existe um triângulo. Então, esse triângulo aqui é esse triângulo do contorno gengival aqui, que o incisivo central tem que estar mais acima, o incisivo lateral um pouquinho mais abaixo e o canino um pouquinho mais acima do que o incisivo lateral, formando esse triângulo aí. Vocês entenderam? Então, quando Entendi, vocês sim. estiverem vendendo o tratamento de vocês, essas coisas vocês têm que mostrar. Tem que mostrar, olha, o normal é esse, a gengibinha está assim. E depois, quando você finaliza o caso, você pega e mostra a comparação. Fala, olha, a comparação normalmente as pessoas só veriam aqui. Ah, o diastema, essa sobremordida.
Ah, melhorou o diastema? Melhorou. A submordida melhorou? Melhorou. Mas o que mais melhorou? O contorno gengival como melhorou? Entendeu? Então, a gente tem que ficar atento a esses detalhes, porque pode parecer uma bobagem, mas quando você alerta o seu paciente para isso, ele vai sair do seu consultório, vai na festa de aniversário daquela tia dele lá, e ele vai virar e falar: pô, eu fui numa dentista, cara, que, pô, sabe que a garota tem uma cara de bebê, mas ela fala umas coisas que, puta, porque olha só, ele me pontou uma coisa que nenhum dentista tinha falado antes. Então a gente tem que procurar se diferenciar nos conhecimentos que são quase que exclusivos de vocês, né, que poucas pessoas detêm. Outra coisa que é importante é o nível de contato dentário. E o que é o nível de contato dentário? E aqui tem um negócio que é bem interessante. Nível de contato dentário é onde o ponto de contato vai se estabelecer. Tá? Somos dentistas e sabemos que o ponto de contato na região dos incisivos, ele está próximo à borda incisal. Ele está acima do terço do equador do dente, pertinho da borda incisal. Entre incisivo central e incisivo lateral, ele vai estar perto da borda do incisivo inferior, do incisivo lateral, mas mais distante aqui do central. E lá no entre lateral e canino, ele vai estar mais próximo à cervical ainda. Por quê? Porque o canino, eu não sei se vocês perceberam, mas o canino, ele acaba no final ficando um pouquinho inclinado. Ó. Inclinado não, angulado, melhor dizendo. Ele fica um pouquinho angulado aqui. Isso vai depender da prescrição de cada bracket, tá? Esses tratamentos aqui que estão sendo mostrados, eles são feitos com brackets com angulação de 9 graus. Mas esse ponto de contato do canino, ele se transporta daqui para cá. Então, ele sai de uma parte mais próxima à mucosa para uma parte mais distante aqui da mucosa quando comparado ao, à parte mesial. Porque esse dente aqui ele tem uma certa angulação. E isso daí é muito importante no tema função. Então, vamos parar e vamos pensar um pouquinho. Imagine vocês que se eu tenho que estabelecer o ponto de contato, se eu tenho que estabelecer, vamos usar essa foto aqui. Se eu tenho que estabelecer o ponto de contato aqui e o outro ponto de contato aqui, isso porque esse canino aqui tem uma angulação. Eu vou estabelecer um ponto de contato que ele sai de uma parte mais cervical e vai para uma parte mais oclusal. Todo mundo, vocês entendem isso? Entendi, sim. Esse ponto de contato vai ser mais para baixo, esse ponto de contato vai ser mais para cima, porque esse dentinho aqui ele está inclinado, está angulado. Ok. O que que acontece se esse canino aqui angulasse mais? Se ele tivesse, ao invés de ele estar aqui, se ele estivesse aqui, ó. Esse ponto de contato ia mais para cima e esse ponto de contato ia mais para baixo. Acontece que esse ponto de contato aqui, ele estabelece um plano aqui. Se isso daqui vai mais para cima e isso daqui vai mais para baixo, na hora que a mandíbula for fazer uma protrusiva, ele vai estar com uma mordida aberta funcional aqui. Vocês pegaram isso ou não? Entendi. Complexo, mas entendi. Eu tenho aqui um longo eixo. Uhum. Se esse longo eixo estabelece um ponto de contato aqui
e um pontinho de contato aqui. Ou seja, eu tenho esse ponto de contato aqui também com um ângulo. Se eu pegar Aham. aqui perpendicular a isso daqui, eu não vou estar perpendicular ao plano oclusal aqui. De acordo? Uhum. Se eu pego isso daqui e eu angulo mais, eu levo essa linha. Por exemplo, daqui eu angulo mais esse canino aqui. Eu vou fazer com que esse ângulo aqui também faça isso, tá? De acordo? Sim. Então, toda essa galera aqui daqui, para se estabelecer o ponto de contato, essa galera vai ter que subir. E essa daqui vai ter que descer. O que, que acontece quando o plano oclusal se encontra com um degrau muito grande com a região dos dentes anteriores? Na hora de fazer a protrusiva, ele vai ter um overbite menor, e na hora de fazer a protrusiva, ele não faz a protrusão. Então, o canino é importante pra caramba. Deixar essa angulação de caninos certa é metade do caminho para uma boa oclusão, ou para ou para um engrenamento funcional dos dentes. Tá? Então, a partir de agora, eu quero que vocês tenham uma visão mais cuidadosa, né, em relação à posição desses dentes que realmente determinam a função em um paciente. Volto a dizer, a gente vê a odontologia na graduação de uma forma muito superficial, aonde ninguém fala as coisas para a gente para melhorar o nosso play lá na frente, né? Para melhorar o nosso jogo ali na frente. As pessoas estão interessadas em fazer o quê? Ah, te ensinar a fazer restauração, fazer profilaxia, e assim, não importa onde o dente esteja, não importa se existe uma boa função ou não. Tá? Então, hoje vocês já foram apresentadas para algumas coisas que são diferentes. Né? Ah, eu tenho que ter uma boa função, eu tenho que ter eh, uma boa angulação de dentes, eu tenho que ter uma boa inclinação de dentes, apresentar da margem de gengiva. Tá? Não sei quanto a vocês, vou falar por mim. Eu não me recordo, em que pese que já fazem muitos anos, mas eu não me recordo das minhas aulas de periodontia, dos professores falarem sobre, olha a gengiva, que a gengiva ela pode ser um indício de um problema de engrenamento dentário, de um problema articular. Eu não me lembro de terem falado isso para mim. Vocês se lembram? Não, também não me recordo, não. Será que ninguém sabia na época? Não, isso. Então, estão dando aula, professores, mestres e doutores, e, no entanto, não falam para a gente. Eu não sei se não falam porque querem fazer reserva de conhecimento, ou não sei se eles não falam porque eles acham a gente muito imbecil para falar. Não é para, molecada nova, quer nada, só quer fazer festa e tomar cerveja. Não sei, eu não sei qual é o motivo, mas eu costumo dizer que, para mim, eu encaro os meus alunos de um outro jeito. Eu acho que vocês são caras que estão aí com um HD quase zerado, doido para botar um monte de informação para que vocês consigam depois ir para o mercado de trabalho, se diferenciar e sobreviver bem, né? Não sobreviver, mas viver muito bem da profissão. Então, entende que esses pequenos detalhes vão fazem diferença. Eu mostro essas coisas para os meus pacientes. Olha como eu não alinhei só os seus dentes. Não foi só dente, não foi só. Também olha aqui a gengiva. Né? E se você for parar para pensar, a nossa obra de arte é... são os dentes. Só
que não adianta nada você botar dentes em um paciente que tem uma, um excesso, por exemplo, um excesso vertical muito importante. Tá? Ah, vamos supor que o paciente tem um excesso vertical absurdo. Vou mostrar uma coisa de um excesso vertical absurdo para vocês. Vou descartar aqui. Vou mostrar um excesso vertical absurdo para vocês. Acho que aqui eu tenho. O que que eu chamo de excesso vertical absurdo? E aí vocês vão me dizer se vocês acham que eu tenho razão ou não. Venha cá, minha filha. Olha essa paciente. Essa paciente, ela tem um perfil reto, côncavo ou convexo? Eu vou ser sincera com o senhor, eu sempre confundi o côncavo com o convexo, porque o meu namorado sempre falava que eu estava errada. Então, na minha cabeça, eu sempre confundia o que era o certo na odontologia e o que era a cabeça dele. Não, olha só. Imagina você tomando uma sopa. A parte que Hum, você leva o líquido é a côncava, a côncavo. outra parte é convexa. Então, no caso dela, seria côncavo, porque tá com a Não. parte funda da A maxilar, ou gente, não? então, a gente entende essa parte aqui, olha, olha, essa parte aqui é convexa. O côncavo é a bruxinha. Perfil de bruxa é um Entendi. perfil côncavo. Uhum, Esse pode perfil crer. aqui é um perfil convexo. Um perfil convexo, o que eu não posso fazer no perfil convexo mesmo? Inclinar os incisivos superiores? Extruir dentes posteriores e distalizar dentes Digitalizado. posteriores. Lembra que nós falamos hoje pela manhã? Aham. Eu não posso extruir, não posso distalizar. Ok. Imagine essa paciente que tinha essa oclusão. Linda, beleza. Desvio de linha média, tal, mas tudo bem. Né? Mas olha aqui. E aqui ela não estava sorrindo direito. O que vocês acham desse sorriso gengival? Muito grande? Então vamos lá. Agora ela rindo direito. Caramba. Diz se é ou se não é muita goiabada para pouco queijo. Essa comparação eu nunca tinha ouvido, mas é verdade, é muita goiabada. É muita goiabada para pouco queijo, não é? Então, assim, essa paciente não tem como. Ela não aparece um festão gengival. Ela aparece todo dente. Se tirar essa gengiva daqui, aparece o ápice do dente aqui. Então, essa é uma paciente que não tem como tratar se não for por cirurgia ortognática. Tudo bem. E ela estava em 10 anos de tratamento ortodôntico. Será que não teve ninguém que virou e falou assim: puta, filho, esse caso não é ortodontia? Entende quando eu digo para vocês que tá fácil ser bom, tá simples, basta vocês terem seriedade na hora de tocar o curso, tá? Então, olha como é que ela estava, olha lá, em perfil. Ela era uma maxila ambulante, né? Era. Entendeu? E aí foi feito lá o preparo dela, tal. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Mas olha só, esse daqui eu estou usando o quê? Ó,
as proporções de face que nós falamos hoje pela manhã, para avaliar Uhum. os terços inferiores. Estou usando sempre as proporções faciais. Ó, a proporção de lábio, 1:2. E aqui em cima é ela operada. Caramba. Aqui é o antes e aqui é o depois. Nossa, muito diferente. Antes e depois. Caramba. Foi a maior impactação de maxila que nós já fizemos na vida. Entendeu? Então, a, a pergunta que eu tenho a vocês é: qual tipo de ortodontista vocês querem ser? O ortodontista que levou os 10 anos para fazer aquele negócio ou o ortodontista que vai resolver o problema do paciente? Então, essa pergunta vocês têm que se fazer todos os dias, né? Porque vocês têm que ser um pouquinho melhor todos os dias. A ideia é, quando eu falei para vocês talvez um dos professores mais marcantes que eu peguei na minha carreira tenha sido o Dr. Ayala, é porque quando eu terminava a aula com a Ayala, e eu já era especialista na época, quando eu fui fazer o curso com ele, quando eu terminava a aula com ele, eu falava assim, puta vida, eu me sentia um pouco mais ortodontista do que eu tinha começado. E isso me dava uma sensação boa, né? Porque eu chegava no consultório falando, puta, eu estou melhor. Né? E eu ficava no, é, na expectativa de voltar e fazer coisa melhor, fazer coisa melhor. E aí eu tive a oportunidade de ficar com ele quase 2 anos, né? Em um curso modular, mas era de 3 a 4 meses, mais ou menos. Teve cinco ou 6 módulos. Eu sei que era quase 2 anos de curso. E aí eu saía de lá com uma perspectiva de muito, putz, agora sim eu sou um ortodontista bom. Ainda não sou, mas a gente vai melhorando todo dia e até que vai chegar um dia que a gente não para de melhorar, né? Quando a gente morre, a gente para de melhorar. Então, a ideia é que vocês entendam esses detalhes. Então, esse detalhe aqui da oclusão, isso daqui é um detalhe grande. A sobremordida pode estar relacionada à angulação dos, dos caninos, coisa que a gente normalmente dá pouca importância, mas que é muito importante na hora de você determinar a diferença de altura entre o plano oclusal posterior e a sobremordida que o paciente possui. Conseguiram compreender isso? Uhum. Sim, belezinha. Então, seguimos. Outra coisa que é importante é a definição da linha de sorriso, que a borda dos lábios superiores aqui, né? A borda desse lábio, só um segundinho. O incisivo superior aqui, ele tem que fazer um contorno com o lábio inferior. Então, esses dentinhos daqui do paciente, eles têm que fazer um contornamento. Você já viu o paciente que tem a parte de trás mais baixa do que a parte anterior? A parte posterior mais baixa, faz aquele sorriso invertido. Né? Às vezes, em prótese total, você vê isso acontecer. Né? Aí fica bem feio, né? O paciente não fica com um sorriso agradável. Então, a borda do lábio superior vai se situar na margem gengival dos incisivos centrais superiores. E a linha do lábio inferior, durante o sorriso, perfaz aqui a curvatura da concavidade dos bordes cisais. Então, isso daqui apresenta, ou deveria apresentar, uma pequena margem gengival e aqui embaixo contorneando. Mas é isso que acontece sempre? Não, não é isso que acontece sempre. Quando você tem muita gengiva aparecendo, você vai ter esses aspectos de sorriso gengival do paciente. Então, esse sorriso gengival, às vezes você encontra sorriso gengival em pacientes muito bonitas, né? E, mas ele é um fator
que faz com que, em sorriso, às vezes o paciente se veja menos confortável do que quando o paciente está sério. Lembra daquela de uma mulher, é que vocês não pegaram ela nova, mas eu cheguei a pegar ela novinha, a Glória Pires. Você lembra dessa Sei mulher? quem é. Aham. Sabe? A Glória Pires, se você pegar fotos da Glória Pires no começo da carreira, e ela é bonita, ela é uma mulher bonita, ela sempre foi bonitinha. Tá? Aí você pega uma Glória Pires no começo da carreira, vamos aproveitar a vocação da aula online e vamos pegar aqui e colocar aqui. Glória Pires, e vamos botar ela nova, né? Quer dizer que se a gente quer a Glória Pires nova, vamos pegar a Glória Pires nova. Vamos ver, imagens. Né? Agora ela já está mais velha. Pá, pá, pá. Eu botei Glória Pires nova e só apareceu a Glória Pires mais velha. Isso não é. Hoje, quando a Glória Pires sorri, ó, ó, ela não apresenta gengiva, concorda? Uhum. Entendeu? Aqui, um pouco mais nova, já apresentava mais. Vamos ver se eu pego ela bem novinha. Vamos ver. Olha aqui. Eu não sei até que ponto ela aprendeu a sorrir para não aparecer muita margem gengival, ou se realmente ela acabou fazendo algum procedimento, alguma coisa assim, porque é inegável que aqui ela está sorrindo também, não parece? Tá sorrindo, mas aqui ela já abre Uhum. mais a boca. Ó, mas aqui ela está sorrindo. Ó. Tem algumas cirurgias que a gente consegue fazer que relaxa esse lábio superior desce um pouco. Isso minimiza. Mas eu quero dizer o seguinte: você pode ter uma pessoa bonita que depois, quando sorri, essa margem gengival ela aparece mais e acaba gerando uma, 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 um sorriso que compromete um pouco essa estética de face, que igual a Florence Colgate lá. Então, quando a gente tem um sorriso gengival, você tem um aumento dessa proporção entre gengiva e dente. Um goiabada por queijo. Então, a gente tem esses probleminhas assim. Então, por exemplo, essa é uma menina, né, que, ao início do tratamento, ela apresentava uma margem gengival aumentada, e depois que a gente trabalhou a impactação da maxila dela, ela diminuiu a exposição gengival. Né? Então, assim, basicamente, dentro daqueles fatores que foram falados aqui dentro, né, simetria, longo eixo, contorno gengival, nível do contato interdentário, bordas incisais. Eu esqueci de falar bordas incisais para vocês. Ah, era aqui. Tá? Bordas incisais. As bordas, eu mandei dois artigos, eu acho que eu mandei artigo de diagrama de referência estética dentária e diagrama de referência estética facial. Mandei não? Deixa eu checar aqui no grupo de vocês. Chama Dread e Dref. Deixa eu ver. Eu acho que eu mandei. Deixa eu abrir esse link aqui, porque eu acho que talvez esteja dentro do link. Ah, tá dentro desse link que está aí do cielo.br. Tá?
Ele trata de diagrama de referência estética dentária e diagrama de referência estética facial. E ele faz uma comparação que é até bem interessante da borda incisal desses incisivos aqui, ó. Tá vendo? E ele diz que isso daqui parece um prato fundo. Então, se você for olhar aqui, olha, o prato, a borda do prato, prato, sobe aqui. Então, ele diz que isso aqui parece um prato fundo. E realmente lembra um pouquinho de um prato fundo, né? Aí ele tem outros parâmetros lá, e depois vocês leiam o artigo. Esse tá em português, tá, o Duda? Só para você não ficar brigando comigo. Você falou, mandou só em português, em inglês e em espanhol. E Não, pode mandar aqui, treina nosso inglês, não tem problema não. mas esse está em português, para treinar um pouquinho português também. Tá. Né? Esse daqui está em Não português. esquecer, né? Então, esse daí vocês já podem ler. Tudo isso que eu estou comentando aqui, ele está dentro desse artigo aí, tá? Desse Uhum. link desse artigo aí. Tem algum cachorro de vocês latindo aí, a minha late aqui. Ih, nem sei, não tô vendo não, eu vou mutar aqui. Não estão vendo? Quieta, Laninha. Ou então, tem alguém latindo aí ó, estabeleceu-se uma comunicação Rio de Janeiro e São Paulo. Não, já estão se comunicando aqui. Então, assim, é, ele faz essa comparação com esse pratinho fundo aí. Aí tem a questão da linha de sorriso e tem a questão do sorriso gengival. O que é normal, né? É normal que os pacientes, principalmente as pacientes mulheres, é normal que tenham esse gap interlabial aqui. Lembra que nós falamos do estômio? Estômio superior e estômio inferior. O que é o estômio superior? É a parte mais inferior do lábio superior. O que é o estômio inferior? É a parte mais superior do lábio inferior. Então, essa medida daqui até aqui e essa medida daqui até aqui são os terços inferiores, né? Lábio, comprimento de lábio superior e comprimento do lábio inferior. Aí você vai falar, professor, mas o comprimento do lábio é até aqui, mas quando ela fecha, o lábio inferior vai para cima, não é o superior que vai para baixo. E é normal, principalmente em mulheres, uma exposição de dentes superiores de mais ou menos 4 milímetros, entre 3 a 4 milímetros, quando o paciente estiver em repouso. Tá? Quando o paciente estiver em sorriso, tá? Em sorriso mais amplo, em sorriso mais amplo, é normal que apareça um festão gengival. O que é um festão gengival? O festão gengival é uma. Sabe esses festão de Natal? Que é aqueles negocinho verde que o nego pendura na escada, que faz aqueles desenhos que parece uma meia-lua? Isso é um festão. Né? Então é normal que apareça uma camadinha de gengiva, e a gente chama isso aí de festão gengival. E em sorriso bem amplo mesmo, pode até aparecer um pouquinho mais de gengiva. Então aparece de 2 a 4 milímetros, 2 milímetros para homem, 4 milímetros para as mulheres, de exposição de dente. É normal que apareça num sorriso social aí o dente inteiro, e é normal que apareça um festão gengival em sorrisos mais amplos. Tá? E, para não falar que eu só mostro mulher, olha lá, tem o Tom Cruise, que também tem lá umas boas proporções faciais, mas essa foto ainda é da época que ele tinha o, a linha média bem desviada em relação ao plano sagital mediano. Todos vocês estão me ouvindo ou caiu a ligação? Estamos ouvindo sim. Beleza.
Então tá. Então, dentro da avaliação do perfil inferior, o que que a gente tem que ter, né? Para obter uma harmonia facial do terço inferior, a gente tem que ver posição do lábio superior, tanto no sentido sagital quanto no sentido todas vocês, quando eu falo de sentido sagital, vocês entendem que é no sentido anteroposterior? Sagital, vertical e transversal, tá? Então, a posição de lábio superior no sentido sagital, posição de lábio inferior no sentido sagital e vertical, posição de lábio inferior no sentido sagital e vertical, e depois vem a exposição dos incisivos superior em repouso, superior sorrindo e superior em sorriso amplo, tá? E o lábio superior não deve ultrapassar a um terço do terço inferior da face. Ou seja, tem que ter proporção de 1 para 2. Tá? Lábio inferior, completa altura facial inferior. Exposição de incisivo em repouso deve mostrar 3 milímetros a coroa, 3/4 durante o sorriso, e um festão gengival em sorriso amplo. Eu vou pegar, vou depois fazer as fotos também dessas telas e mandar no grupo para vocês. E aqui eu quero que vocês entendam, né, que vocês memorizem somente uma medida, que é essa medida entre 19 e 22 milímetros. O que que é essa medida aqui? É o comprimento do lábio superior. Por que que eu falo que vocês têm que memorizar somente essa medida? Porque essa medida aqui é essa medida de lábio superior, é essa medida aqui, essa medida que a gente chama de C aqui, tá? Essa medida aqui é a que vocês têm que memorizar. Ela deve valer entre 19 e 22 milímetros. Vamos supor que ela valha 20. Por que que eu digo que é só memorizar essa? Porque se essa daqui vale 20, quanto que tem que medir essa inferior aqui? Quanto que deve medir essa de baixo? Qual é a proporção de lábio superior para lábio inferior? É um terço para o superior e 2 terços para o inferior, né? Então, não é 1 para 2? Se essa daqui mede 20, pede 10 minutos. Se essa daqui mede 20, quanto que essa daqui deve medir? 40. 40, tá? E a soma de C com D, quanto que deve medir? 60. 60. Então, o B aqui, ó, a medida B aqui é a medida C mais D. Então, B deve medir 60. Se essa daqui mede 60, quanto que deve medir o A? 60 também, não? 60 também. E se essa mede 60 e essa mede 60, quanto que deve medir a face inteira do paciente? 120. 120. E se eu tenho que essa medida aqui, olha para mim agora, se eu tenho que essa medida aqui, ela é igual a essa medida em pacientes meso, se aqui mede 120, quanto que tem que medir essa? 120. 120. E se a distância bigonial é 80% do 120, quanto que deve medir a medida bigonial? Ah, professora, tem que pegar a calculadora, mas 80% 120. É 80%, muito bom. É 80% do 120. 120 menos 20, 120 menos 20% dá 24, 24 dá 96. Então eu tenho que medir 120 aqui e 96 aqui. Entende que tudo veio a partir dessa medidinha C? Uhum. Então, se você souber a medidinha C e, obviamente, entender que isso isso é o dobro disso, isso é igual, que somando os dois é o terço inferior tem que ser igual a isso, a soma total, largura, distância bigoniana, você já tem todo o esquema do paciente já pronto na mão de vocês.
Mas esse seria no padrão estético, certo? Padrão de norma, que é onde a Porque gente nem deve sempre. é aonde a gente deve buscar os nossos parâmetros para tratamento. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com esse B aumentado, porque o Uhum. normal não é 60, Aham. 60, até 64, 66. Esse daqui está aumentado, concorda? O A. Uhum. Mas o B está muito aumentado, não está? Aham. Eu vou conseguir diminuir esse A? Não. Não. Mas eu tenho como tentar colocar o B mais próximo do A para virar, para ter uma boa relação de proporcionalidade. Sim. Então, esse B está aumentado. O que que eu não posso fazer com esse paciente? Não pode distalizar molar ou Exato, eu não posso instruir. instruir, não posso distalizar, porque daí eu vou estar aumentando o B. Uhum. Começaram a pegar a história. Então, a análise facial é assim, ela me dá uma condição de compreender exatamente o que eu não posso fazer no paciente. Depois eu vou ver, por exemplo, esse terço aqui, olha, esse aqui está com 25, o normal entre 29, entre 19 e 22. Esse aqui está com 69. Desse problema do B aqui, desse problema de B, ele me parece muito mais relativo ao terço inferior do que ao lábio superior. Então, o lábio inferior aqui que está muito aumentado, não é isso daqui que está muito aumentado. Então, talvez não seja o fato de eu colocar a maxila para cima, senão fazer uma rotação nessa mandíbula, intruindo o dente posterior, eu consigo girar essa mandíbula. Se eu giro essa mandíbula, eu diminuo o terço, a parte inferior do terço inferior da face. Compreenderam? Sim, senhor. Ok. Agora, nós vamos dar uma malhada, malhar o cérebro, tá? Vamos dar uns 15 minutinhos, vocês tomarem uma água, ao banheiro, esse negócio. A gente volta.